Olá, gente. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasse. Nós estamos falando aqui às margens do Rio São Francisco, do Velho Chico, e estamos aqui no lado baiano, em Juazeiro, ali lá do outro lado, é o lado pernambucano, Petrolina. E a gente está dando sequência, né, à nossa série de vídeos, onde nós estamos abordando aqui a obra do John Bowlby, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, né? E nesse vídeo nós vamos trabalhar o quarto capítulo desse livro, intitulado Os Efeitos sobre o Comportamento do Rompimento de um Vínculo Afetivo, tá? A ideia é que a gente faça uma resenha, né, comentada desses capítulos, e na medida do possível a gente dialogue, né, com a atualidade, né, tendo em vista que uma parte significativa desses escritos se deu aí na década de 60, na década de 70, então, portanto, bastante tempo, né? Então, é importante, sim, que a gente busque, né, volte a esses clássicos, né, a esses estudos mais basilares, né, mas que a gente possa dialogar com o que está acontecendo hoje em dia. Afinal de contas, né, muita coisa aconteceu, né, nesse planeta. Esse capítulo, o efeito sobre o comportamento do rompimento de um vínculo afetivo, ele é uma continuidade, inclusive, ou uma complementação, inclusive, do capítulo anterior, né, onde falamos sobre o luto na infância e suas implicações para a psiquiatria. Como já foi dito anteriormente, o Bowlby, ele tem uma influência muito grande, eu acho, e é isso que talvez o torne singular, né? Ou pelo menos foi um dos primeiros nessa perspectiva, no sentido de integrar, né, as contribuições dos estudos etológicos, né, à psicanálise. Então, o Bowlby era um psicanalista, mas ele se interessava bastante, né, e trazia também para as suas investigações e para a sua prática as contribuições da etologia, né, que tem uma raiz aí na teoria da evolução, tá? Então o Bowlby ele diz o seguinte, em linhas gerais, né, nesse capítulo, que antes de falarmos sobre a questão dos aspectos mais patológicos, né, da ruptura do vínculo, que a gente buscasse os entendimentos do que seria o vínculo, né? Bom, e aí ele vai trazer que o vínculo, né, é algo muito típico e algo muito marcante, né, em várias espécies, né, e sobretudo entre nós, os primatas, tá? Inclusive, ele coloca aí, obviamente, aí nessa tradição etológica, como um valor de sobrevivência. Então, o vínculo, né, assim como a necessidade da gente comer, da gente respirar, né, nos constitui como uma espécie, né? E aí ele traz uma série de estudos, né, que corroboram com essa ideia, no sentido de observar comportamentos que dizem respeito, né, a essa situação do vínculo, ou quando esses vínculos eles são ameaçados, né? Então, por exemplo, na possibilidade da perda de um vínculo, então observa-se expressões de ansiedade, de raiva, né? Então, ou numa possibilidade, numa iminência de uma ameaça, né, a um dos pares, então um comportamento de proteção ou de fuga. Então,
A partir dessas observações, o Bowlby ele apreende, né, digamos assim, essas reações que estariam perturbando ou, enfim, afetando, né, a relação vincular, e passa a pensar, né, os efeitos, não só a pensar, obviamente, né, mas a pesquisar os efeitos, é, é, os efeitos, passa a pesquisar, né, os efeitos disso no comportamento da criança, né, e na sua saúde mental. E aí ele traz, né, uma série de estudos, né, de outros autores, né, estudos em larga escala, né, que buscam estabelecer algum tipo de relação entre situações de depressão, né, situações de tentativa de suicídio e mesmo de suicídio, no caso em adultos, e suas histórias de vida, né? E esses estudos estabelecem, ainda que de maneira, né, limitada e mesmo provisória, mas encontram algum tipo de correlação, ou seja, essas pessoas que viveram depressão, tentativas de suicídio ou mesmo suicídio, tiveram em suas histórias de vida situações aí de rupturas desses vínculos, né? Mais do que em grupos, né? E em outros grupos, tá? Então, as pessoas que viveram depressão, né, tiveram nas suas histórias mais questões ligadas à ruptura do que pessoas que não viveram depressão, suicídio ou tentativa, né? O Bowlby chama atenção, obviamente, que não é uma questão que deve se encerrar aí, que os estudos devem avançar, e eu comentei isso no capítulo anterior, a forma cuidadosa, né, como o Bowlby conduzia seu trabalho e mesmo comunicava o seu trabalho, né, do quanto a gente deve sempre estar avançando e sempre fazendo uma autocrítica, né? Eu fiquei pensando aqui no trabalho recente do Jonathan Haidt, que chama-se A Geração Ansiosa, um best-seller, né, no mundo, né? Então, inclusive, a gente poderia até em algum momento fazer uma discussão desse livro aqui. Então, o Jonathan Haidt, ele vai por várias vias, né, problematizar a questão do aumento significativo, né, de casos, isso no mundo todo, que afeta adolescentes, né, crianças e adolescentes, né, no que diz respeito à ansiedade, à depressão, a comportamentos, né, autodestrutivos, né, tentativas de suicídio, etc. E a relação disso com a questão das redes sociais digitais, né? Então ele vai, inclusive temporalmente, né, vai dizer, olha, quando começam a aparecer os smartphones, né, com vários aplicativos de redes sociais digitais, uma internet mais e tal, onde há uma intensificação, né, um engajamento, né, das pessoas nesse mundo, né, e coincidentemente, entre aspas, a gente começa a ver picos, né, dessas situações de ansiedade, depressão, etc. E aí ele vai desenvolver toda uma discussão. Então, e eu fico pensando, né, como eu também coloquei no capítulo anterior, né, como não mais a ruptura do vínculo propriamente dito, mas a qualidade dos vínculos que são estabelecidas atualmente, sobretudo mediadas aí, atravessadas aí pelas redes sociais, digitais, né, o tempo que as pessoas se dedicam, né, se consagram a esse mundo digital, né? Obviamente não estou fazendo nenhuma crítica, até porque a gente está se relacionando aqui via esse mundo digital, né? Mas o modo como a gente lida, as dosagens que nós damos, né? E como é que e quais os impactos disso nos vínculos, né, entre pais e filhos, os vínculos familiares, né? Então há uma ruptura desses vínculos. Esses vínculos eles são ameaçados
ainda que são os próprios sujeitos que se engajam, né? Então não é mais uma situação externa que ameaça, né? Ou algo inexorável, né? Um acontecimento que faz com que as pessoas se separem, pais e filhos se separem, mas algo que as pessoas elas mesmas se engajam, né? O próprio filho se engaja, né? Nesses mundos que conectam, mas que separam também ao mesmo tempo. Então como é que é isso, né? Como é que é a qualidade desses vínculos, né? E trazendo também aí as bases que o Bowlby trazia, né? Do ponto de vista da teoria evolutiva, né? Dos estudos etológicos, como é que a gente pode pensar, mesmo aí também trazendo uma tradição aí da psicanálise, acho que dá uma feijoada boa, né? Dá uma boa mistura sobre isso. Então, basicamente, em linhas gerais, era isso. Então, se você gostou, dá uma curtida. Se não se inscreveu, quiser se inscrever, ótimo, porque aí passa a receber as notificações, né? E aí possibilita também uma interação maior entre a gente. Valeu?